E para entrar aqui eles tiveram que fazer alguns tipos de contratos, que são chamados esses contratos de entrada. Então uma das nossas muitas missões, para quem está em missão aqui na Terra, é ajudar a desmantelar o sistema Matrix. O que é esse Matrix? É o sistema que nos vivemos aqui de aprisionamento. Isso mesmo, a Terra infelizmente ainda vive sob um sistema de aprisionamento. E Matrix é o nome que a gente dá, em alusão ao filme com o mesmo nome. Resumindo, Matrix é o sistema de aprisionamento mental imposto por hierarquia negativas que ainda controlam a Terra. Deixando bem claro que esse controle está acabando. Acho que todo mundo aqui já percebeu. Esse controle, ele está acabando. Eu recomendo também para que assista a trilogia Matrix, principalmente o primeiro filme. Ele quebra paradigmas. Ele abre a mente para muitas coisas. Assistam o filme Matrix para entender um pouco mais do que eu estou falando. Quando muitos de nós encarnados aqui na Terra, nós achamos que daria conta, e que superaríamos todas as dificuldades de encarnar aqui num planeta altamente polarizado, extremamente dual, e não foi bem isso que aconteceu. Acabamos entrando num ciclo sofrendo amnésia, nos densificamos energeticamente, e acabamos esquecendo de quem somos e dos nossos compromissos e missões assumidas. A hierarquia negativa que comanda a Terra impôs pra gente poder entrar aqui nesse planeta uma extensa lista de acordos coagidos sobre nós para limitar a nossa eficácia, que são chamados os acordos de entrada. Esses acordos de entrada contêm diversas cláusulas que permitem que passemos por todos os tipos de dificuldade não especificada na nossa encarnação. Quais são elas? Colisão de filhos com maus pais, então aquele eterno problema de relacionamento de pai e filho. Isso é um acordo que nós temos no nosso campo, que faz com que a gente vivencie essa experiência. Por exemplo, abuso físico, abuso sexual, ataques psíquico, implantação eteríca. O que é implantação eteríca? São chips, artefatos espiritual, aparelho espiritual que estão inseridos nos nossos corpos como forma de controle. Tudo isso está nesse contratos. Manipulação de sonhos. Por mais que a gente aqui faça tudo certo, que a gente vibre alto, tenha uma frequência elevada, pratique a lei da atração, muitas vezes a gente não consegue próspera, a gente não consegue ter abundância na nossa vida. Que isso também faz parte de algumas cláusulas do próprio contrato que nós temos no nosso campo. A abundância financeira ela não acontece, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente lute, por mais a grande maioria. A massa é só vocês perceberem o como a maioria das pessoas no mundo vivem, a grande maioria não tem às vezes nem o suficiente para ter o mínimo satisfatório para viver a vida de acordo. Então a abundância financeira ela não acontece. Dificuldade nos relacionamentos em todas as ordens, seja pai com filho, mãe com filho, entre irmãos, entre parentes, entre cunhados, entre enfim. É uma confusão só. A abdução, inclusive eteríca, do nosso corpo eterno, inclusive está nesses contratos. Problemas de saúde, falta de autoestima e muito mais. E todas essas cláusulas podem estar específicas nesses contratos ou não. E você pode estar se perguntando, então agora sim, mas qual a necessidade de tudo isso? Qual a necessidade de tanto sofrimento? É isso que vocês estão se perguntando nesse momento. A resposta é simples. Todas as dificuldades, tanto as dificuldades financeiras, como outros chips, outras situações de dificuldades impostas, tornam o ser humano fraco e facilmente manipulável. Mas por que esses seres negativos querem nos manipular? A resposta é mais simples ainda. Primeiro, uma sociedade dividida, fraca, ela aceita as condições de sofrimento e de escravidão. Segundo, porque através de toda emoção negativas que esses processos de sofrimento geram, é que nós alimentamos através do nosso ectoplasma, através das nossas emoções, os seres negativos. Olha só, gente, então, eu às vezes costumo falar nos meus atendimentos, muitas vezes aqui nós estamos experienciando situações de sofrimento extremo. São demandas que são impostas, contratos que nós estamos rodando, porque na verdade é um meio de sobrevivência de outras raças negativas, que se alimentam das nossas emoções descontroladas, das nossas emoções inferiores. Então eles se alimentam do nosso ectoplasma, e quanto mais vibrante for esse ectoplasma, isso é quanto mais medo, quanto mais raiva, quanto mais ódio, quanto mais desespero tiver, quanto mais adrenalina tiver esse ectoplasma, melhor é para eles. Então nós somos obrigados a fazer esses tipos de contratos, para poder encarnar nesses planetas. Então marque sua consulta online e cancela esses contratos negativos. Abraços de luz. Fonte Rose Martins.